Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados no YouTube. Como sempre, é uma alegria muito grande receber você aqui com a gente para estudarmos os grandes e maravilhosos temas da Palavra de Deus. Estamos aqui de vento em popa nessa novíssima temporada, a 20ª temporada do Contra a Cultura, que é sobre o tema da aliança. Se chama A Promessa, a Eterna Aliança de Deus. Estamos vendo aqui o pacto que Deus fez com a humanidade para cuidar dela, para salvá-la, para redimi-la. Qual vai ser o custo disso? Quais são as implicações do nosso relacionamento com Deus? Então fica com a gente aí durante toda essa temporada, que com certeza você também vai aprender bastante coisa junto com a gente, porque esse programa é assim, a gente vai crescendo juntos, estudando a valiosíssima Palavra de Deus. Para conversar comigo hoje, eu tenho de volta comigo mais uma vez Vanédia Cândido. E aí, Vanédia? Oi, Isaac, grande honra estar aqui de novo. Show de bola! Então, a gente viu aí nos primeiros episódios, né? Logo no primeiro episódio, a gente viu sobre a queda da humanidade. A gente estudou um pouco sobre qual que era o propósito de Deus para a humanidade criada, né? Adão e Eva, o primeiro casal. E o que acontece que os leva a desconfiar de Deus, a acharem que eles mesmos poderiam estabelecer um projeto melhor de humanidade no planeta criado por Deus. E aí você, dentro desse contexto de desconfiança, de rebeldia, tem a entrada do pecado no mundo, e aí as coisas começam a se degradar de forma, assim, escalonada, né? Vai de mal a pior. E no episódio passado a gente começou a ver um panorama de como essas alianças, que na verdade é a mesma aliança, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, mas como essas alianças vão se desenvolvendo na forma como Deus vai lidando com toda essa situação de um jeito que ele consiga manter ao mesmo tempo a sua justiça, a essência de quem ele é, e ao mesmo tempo lidando com a salvação da humanidade que ele prometeu salvar. E hoje a gente vai falar sobre o segundo, vamos colocar assim, o segundo desenvolvimento da aliança, um segundo aspecto aqui da forma como a aliança vai se desdobrando aí no decorrer do Antigo Testamento. A gente já viu como é que isso começa lá no Éden, e agora a gente vai observar isso numa história muito famosa, que está aí dentro da cultura pop, dentro do imaginário popular, todo mundo já ouviu pelo menos um aspecto aí da história do dilúvio. Então hoje a gente vai falar aí sobre a aliança de Deus com Noé e consequentemente com toda a humanidade. Então fica aí com a gente que vai ser muito legal conversar sobre esse assunto. Antes da gente ir diretamente aqui para a história de Noé, Vanédia e você amigo que está ouvindo a gente, acho que é importante a gente fazer uma recapitulação aqui para a gente mostrar como é que o pecado dentro da situação pré-diluviana ele vai se desenvolvendo desde Adão, né? Porque assim, no mínimo, aí, se você fizer umas contas de padeiro, você encontra entre Noé e Adão pelo menos aí uns 2000 anos, né? Cara, 2000 anos é tempo pra dedéu, né? A gente tá falando de Jesus nasceu e morreu e a gente tá aqui em 2021, né? Olha o tanto de coisa que aconteceu do período romano ali, do Império Romano, até os dias de hoje. Quanta coisa de tecnologia, de conhecimento humano, de desenvolvimento da humanidade aconteceu, e também de maldade, de catástrofes, de degradação da humanidade e tudo mais, da natureza. Então, assim, se você coloca isso em perspectiva de entender que você tem pelo menos aí, por cima, uns 2000 anos aí, 2 milênios de sociedade pré-diluviana, eu acho que muita coisa aconteceu. E a gente pega aqui alguns pontos que a gente já vai acompanhar com vocês aqui na leitura, sobre como essa humanidade vai se desenvolver a partir de Adão e Eva, né? Porque, recapitulando aqui, Adão e Eva decidem que querem para eles, a gente já vê isso no verso 6, né? Do capítulo 3 de Gênesis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido que ele comeu. E aí você percebe no verso 11, do verso 11 ao verso 13 o seguinte, a gente já viu um pouco disso lá no primeiro episódio, você pode voltar lá e assistir se você ainda não assistiu, mas só recapitulando aqui para a gente pegar desse ponto. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? E ela respondeu, a serpente que me enganou e eu comi. Então você já começa a perceber aqui, Vanédia, desde o começo, como é que o ser humano, e o verso 6 descreve muito bem isso, o grande problema ali do pecado é que o ser humano desejou para si um conhecimento. Só que não é um conhecimento assim de, eu sei coisas. É um conhecimento no sentido de que eu agora vou exercer ativamente esse conhecimento que eu adquiri para moldar a realidade das coisas, para tomar as decisões baseadas no que eu sei sobre a realidade e não sobre aquilo que o Criador da realidade determinou. Então acho que a rebeldia do pecado começa nesse ponto e esse vírus, esse paradigma
de desvinculação do caráter de Deus, que é a grande base da aliança, né, de ser imagem e semelhança de Deus ali, é o que vai gerar agora todo o desenvolvimento do pecado na postura do ser humano, né? Quando eles queriam ser iguais a Deus, não era no sentido do seu caráter, como a gente deve querer ser igual a Deus, né? Uhum. Ser igual a Deus significava você se depender de Deus, né? Então eu não preciso mais de Deus porque eu já sou igual a Ele. Eu sou tão bom quanto ele, então para que eu preciso dele? Exato. Quando você vê que eles fazem isso, né? E Deus os expulsa do jardim, você vê que Deus coloca guardas no jardim. Você vê isso no final do capítulo 3, né? Verso 24, é dito que ele colocou querubins ao oriente do jardim, né? Com espada flamejante, impedindo eles de voltarem para lá. Porque uma vez que eles haviam se independido de Deus, né? Haviam se afastado de Deus, o simples retorno deles não ia fazer com que a aliança fosse restaurada, né? Com que o relacionamento fosse refeito. Tinha que ser outro caminho, porque já estava quebrado aquilo ali. Então, o homem tentar, por sua força, voltar ao Éden, ou permanecer no Éden, né? O homem vai, cose folhas de figueira para si, para que ele permaneça ali, né? Como, ninguém está vendo o que eu fiz, né? Então, tipo, lá, tá tudo de fora lá, que não folhinha, não esconde nada, né? Mas aí não, tá tudo certo, Deus, ninguém fez nada aqui. Mas, ou então, depois que ele sai, ele tentar voltar por sua força, era algo que não seria capaz de restaurar isso. Então, Deus vai estabelecer uma outra aliança. E a gente vai ver, né, em que moldes vão ser as alianças posteriores, que era simplesmente Deus reafirmando algo que ele já havia feito no Éden e que havia sido quebrado. Em termos de propósito para a humanidade, a partir dali, né? O que a gente precisa entender dentro de todo o panorama da aliança é isso, né? A gente revisitou bastante isso no episódio anterior. Deus ele tem um propósito para a sua boa criação. Esse propósito é de trazer vida, de trazer alegria, de trazer pertencimento, mas tudo isso debaixo do guarda-chuva do relacionamento com Deus. As coisas não foram projetadas para funcionarem a parte de Deus. Você está tirando uma peça essencial para esse funcionamento, vital. Então, a partir do momento que você tira isso, você vai começar a degradar e deteriorar toda a relação do ser humano com o próximo, do ser humano com o planeta Terra, porque você tirou dali algo que é vital, né? Então, a gente vai começar a observar agora alguns exemplos de como essa mentalidade de, não, eu sei o que é melhor para mim, eu não preciso de Deus. O que isso vai desencadear? Mas o que tem a ver com o meu fruto, Vaned? Era só um fruto. Que a gente pensa assim de alguns pecados, né? Mas esse pecado aí é um pecado tão bobinho. O que isso vai trazer de maldade? Isso aqui não vai afetar ninguém. Por que alguns pecados, por mais simples que pareçam, eles trazem consequências tão catastróficas? É o que a gente vai observar agora na história seguinte, que você sai ali do capítulo 3, com a queda de Adão e Eva, e agora eles vão viver nessa nova terra desolada com o seu próprio paradigma de vida, eles vão querer agora fazer do seu próprio jeito. Como é que essa sociedade agora vai surgir? Você tem, a partir de Adão e Eva, Caim e Abel, que são os dois próximos filhos ali, e você tem uma história também muito conhecida para aqueles que já estão mais familiares com a Bíblia, que é a história ali do sacrifício, das ofertas que Caim e Abel vão proporcionar. E o texto diz aqui no verso 4 do capítulo 4 o seguinte, olha, Caim resolveu trazer as coisas da terra, né, os frutos da terra, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E aí diz que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante, ou seja, ficou com o rosto fechado, ficou com o semblante franzido ali, numa clara postura de alguém que não gostou do que aconteceu, ficou profundamente irado. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui nessa situação, Vanédia, que acontece com Caim, em cima da postura do que Deus realizou ali em termos de aceitação, e é interessante o que o texto frisa, né? Porque a gente é tentado a ir direto para a discussão do que é a oferta, né? Um deu essa oferta, o outro deu aquela oferta. Embora se possa girar um pouco da discussão em cima disso, mas a oferta aqui ela é secundária, porque o texto começa dizendo, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então primeiro Deus se agrada de Abel, depois da sua oferta. E ele se desagrada de Caim, e em seguida de sua oferta. Aí você vai dizer assim, mas é porque era a oferta certa? Não era a oferta certa? Deus primeiro ele está rejeitando o ofertante. E aí você começa a ver a resposta de Deus, e ele fala assim, olha, por que você está assim? Se você tivesse, de fato,
com o teu coração inclinado para fazer o bem, você estaria desse jeito? Só que ele fala assim, tem um negócio dentro do seu coração, e é aqui a gente coloca coração no pensamento hebraico como o centro da vontade, né? Não é, na nossa cultura ocidental é o cérebro, né? O coração naquela época é a coisa da volição, da vontade, das decisões e tal. Então ele tá falando assim, olha, no teu coração aí, dentro de você, tem um negócio chamado pecado, e ele usa uma figura aqui que, tipo, ele jaz à porta, como se fosse um animal feroz, assim, atrás do arbusto, esperando pra dar o bote, né? Tipo assim, ó, tem um negócio dentro de você que só tá esperando uma oportunidade pra mostrar suas garras, e você precisa dominá-lo. Só que o seu desejo... E aqui ele dá para nós a visão desse panorama, que é o que está agora dentro da humanidade. O teu desejo é contra ti, né? O que isso significa? O teu desejo sempre vai agora inclinar você para fazer coisas que são contrárias ao meu propósito para a humanidade. Foi o que Deus falou também para Eva, né? O teu desejo será contra o teu marido e ele te governará, né? Aqui ele está falando, olha, o teu desejo será contra ti mesmo, mas a ti te cumpre governar esse desejo. Aqui estava mostrando o relacionamento rompido entre o homem e Deus, mas também entre o homem e a vontade interna do ser humano de fazer o que é reto, de fazer o que é justo, que agora estava em dissonância. Esse desagrado de Deus foi primeiramente contra o coração do adorador, né? O coração dele estava nessa situação aqui, que ele mostrou, olha, o teu coração está indo contra a minha vontade. Antes de tudo, aquela oferta representava aquilo que já estava no coração de Caim. Não era uma questão de, puxa, deu um tiro errado, ó, Deus queria cordeiro e eu trouxe manga, laranja. Não era uma questão disso, sabe? Sim. Era uma questão daquilo que estava no coração dele e que foi exposto por meio da oferta dele. Algumas pessoas até diziam assim, né? Que talvez tenha sido o pensamento de Caim. Você expulsou meus pais por causa de uma fruta, toma aqui um monte de fruta para você. Não é a gente não sabe exatamente. A gente não sabe exatamente qual era o pensamento de Caim. O que a gente sabe é que o coração dele estava nesse intento ruim, né? E isso se expressou por meio da sua oferta, por isso Deus rejeitou a ambos. E uma coisa que a gente vê presente, né? Nos dois eventos, nas duas situações, né? Adão e Eva, eles falham em compreender que eu tenho que submeter minha vontade a Deus. Deus sabe o que é melhor. E parece que aqui a Caim está fazendo a mesma coisa. Fala, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer o que eu quiser. Pouco importa. Então, assim, o texto ele não dá pra gente muito mais pistas do que levou Caim a fazer isso. O que a gente percebe é, de fato, uma postura de franca rebeldia. Tanto é que se fosse um adorador, assim como talvez Abel se manifestasse, que chegasse diante de Deus apresentando aquilo e Deus falasse, Caim, tem como você voltar e trazer uma ovelha no lugar da fruta? Se de fato houvesse alguma sinceridade ali, ele fala assim, Senhor, desculpa, me equivoquei, deixa eu ir lá trocar a oferta. Para o Senhor sempre o melhor. Não, ele fica bravo, ele fica imediatamente assim, com o coração endurecido. Por quê? Porque ele quer impor a vontade dele a todo custo. O grande paradigma da sociedade agora é esse, né? Sempre a minha vontade acima de tudo. É esse individualismo que vai agora ser melhor ilustrado nos próximos versos, no verso 8, quando diz o seguinte, olha, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? E ele respondeu, não sei. Acaso sou eu o guardião, o tutor do meu irmão? E aí, Vanédia, um certo filósofo ele disse que nessa frase está contida todo o espírito da essência da maldade do ser humano. Por acaso eu tenho alguma responsabilidade sobre o meu irmão? Meu irmão é meu irmão, eu não tenho nada a ver com isso. E você observa na aliança adânica de que Deus vira para o ser humano e fala assim, olha, seu primeiro compromisso é de receber minha bênção, de ser minha imagem e semelhança. Isso vai se refletir agora, no segundo aspecto, de que forma? No seu relacionamento com o outro. Da mesma forma como uma trindade é um coletivo de relacionamento onde um se submete ao outro em amor, homem e mulher agora se submetem um ao outro em amor, para servir uns aos outros. E como consequência disso, você vai gerar frutos que vão encher toda a terra. Então, o segundo aspecto é, o ser humano ele vai se relacionar com Deus. Aqui em Caim a gente observa alguém que não quer nada com Deus, que fica irado com Deus, e essa ira se desova na forma como ele vai olhar agora para o seu irmão, sangue do seu sangue, e vai tirar a vida dele, porque ele julga que o orgulho dele, o bem-estar dele, as suas preocupações são mais importantes do que a vida do seu próprio irmão. E quando Deus questiona, cadê seu irmão? A resposta dele é a mesma resposta da mãe e do pai. Foi a mulher. Foi a serpente. Eu não tenho nada com isso. O Senhor que se vire. O ser humano, ele não quer mais assumir suas responsabilidades das escolhas que ele está tomando como alguém que conhece, entre aspas, aqui o bem e o mal. Ele quer exercer essa liberdade, mas ele não quer arcar com essas consequências.
Ah, isso afetou meu irmão? O problema é do meu irmão. Eu tô aqui, eu tô de boa. Então, você percebe, o ser humano tá intrinsecamente agora ligado a esse individualismo. Porque uma vez que você se rompeu da imagem de Deus, que é a imagem coletiva, é a imagem relacional de Trindade, agora tudo que sobrou pra você é esse individualismo egoísta, né? O maluco era brabo mesmo, né? No mau sentido aqui, porque ele se acha no direito de dar um toque em Deus. É. O cara fez, pega, quis, e eu sou o guardador do meu irmão, sendo que, na verdade, ele estava errado por vários ângulos, né? Porque o cara vai dar um fora em Deus, né? Um corte em Deus, e ele vai e diz assim, uma coisa que ele é guardador do irmão. Todos nós somos guardadores dos nossos irmãos. Você vê o ódio que Caim estava de Deus, ele não podendo atingir Deus, atinge a criação de Deus. É assim como a gente é. Por isso que João vai falar lá na frente, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você de fato diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, você é mentiroso. O amor a Deus vai se manifestar no cuidado para com o meu irmão, no cuidado para com o próximo. Então, se eu não amo o meu próximo, e se eu maltrato o meu próximo, que é a imagem de Deus, eu estou, na verdade, exteriorizando algo do meu coração, que é uma ira, uma rebelião contra o próprio Deus. Então, não existe isso de você dizer, eu amo... Tem muita gente assim, né, que ama a humanidade, mas odeia os seres humanos, né? Quando essa humanidade ganha um rosto, aí você não quer mais saber. Dizer que ama a Deus e não ama aqueles que são imagem e semelhança de Deus é uma das consequências da quebra dessa aliança, né? Então, assim, Deus ele vai ter que restaurar essa aliança de outra forma, porque pelo desígnio do coração humano, não dá mais, né? Não tem como. E isso vai ficar claro agora, porque a gente ainda está falando de indivíduos. Adão e Eva, né? Caim e Abel. E agora você vai seguir a sequência do capítulo 4, e lá para os versos 23 e 24 vai contar a história de Lameque, que é um descendente de Caim. E Lameque, ele é um dos responsáveis ali por gerar uma descendência que vão ser os caras que vão moldar a sociedade pré-diluviana. Vão construir a primeira cidade, vão trazer tecnologia, cultura, a pecuária. Vão começar a moldar aquilo que a gente conhece um pouco mais como cultura um pouco mais moderna ali, né? Começando a dar forma àquilo que o ser humano foi criado para fazer no Éden. Então agora a descendência de Caim tá fazendo. Só que aí qual que é a postura desse cara que vai gerar essa descendência, né? A história conta aqui que um dia ele chegou para suas mulheres, porque ele tinha duas. Já começa uma coisa doida aí, o cara tomou para si duas mulheres. Ele fala assim, olha, escuta o que eu passo a dizer-vos, mulheres de Lameque. Matei um homem porque me feriu, e matei um rapaz porque pisou em mim. Ou seja, né, tipo, o cara esbarrou em mim na fila, eu arranquei a cabeça dele. E aí ele diz no verso 24, 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Porque tem um lance lá de que Deus protege Caim, falando que se alguém colocar a mão nele, vai sofrer 7 vezes as consequências, né, para proteger Caim. E Lameque fala assim, Caim vai ser vingado 7 vezes? Então, comigo será 70 vezes 7. Ou seja, a violência aqui tá tomando uma curva de juros compostos, tá tomando um escalonamento aqui, e é essa a mentalidade do pai fundador da sociedade moderna pré-diluviana, né? Esse é o cara que vai dar agora vazão a uma sociedade onde todo mundo pensa assim, comigo vai ser muito pior, não encosta em mim não que eu te arrebento a cara. Esse desejo pela vingança, pela violência, pela retribuição. E aí a gente chega no capítulo 6, no verso 5, já na sociedade bem próxima ali do dilúvio, e o que o verso 5 vai dizer pra gente é o seguinte, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então a gente vê lá em Caim, Deus falando, olha, pecado está na tua porta. Seu coração está inclinado ao mal. Cuidado! E aqui a gente vê uma sociedade inteira onde Deus olha para a terra e fala, todo ser humano é mal. A maldade se multiplicou na terra e é mal todo e qualquer desígnio do coração do ser humano. Escalonamento gigantesco, né? A gente vê aqui uma doutrina bíblica que é chamada de depravação total. Todas as faculdades humanas, tudo aquilo que o ser humano produz, está afetado agora por esse vírus do pecado. Todos os desígnios do coração humano, até nossa bondade é corrompida por essa mancha do pecado. Então, até aquilo que a gente faz de bom, muitas vezes é para se vangloriar, para adquirir prestígio, ou até mesmo para conseguir, né, a vida eterna. Então, a gente tenta barganhar com Deus. Então, até nossas boas atitudes estão manchadas com isso. E aí, Deus vai falar, né, que é mal todo o desígnio do seu coração. E isso
diferentemente do que algumas pessoas pensam, que, não, antigamente, né, nas alianças antigas, de Deus com o homem, ele não fazia muita questão das coisas e tal. Somente na nova aliança é que você vai ter, né, uma novidade que Jesus introduz. Ele fala assim, ouviste que foi dito, né, amarás o próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então, isso é uma novidade que Jesus colocou. Jesus falou assim, olha, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Se você odiar seu irmão, você já é culpado de homicídio. Isso foi uma novidade de Jesus. Sendo que não, você vê no Antigo Testamento várias passagens falando sobre os maus pensamentos, né, de você cobiçar uma mulher. O próprio pecado da cobiça é um pecado que acontece, né, interiormente, independentemente de ações exteriores. Você vê aqui que Deus já era preocupado, sim, com aquilo que passava no nosso coração, na nossa mente. Então, não é que a nova aliança vai requerer mais coisas do que a aliança antiga. Não, Deus sempre requereu isso. Jesus, quando vai falar no Sermão do Monte, essas coisas, ele vai simplesmente relembrar algo que Deus já queria do ser humano. É claro que Deus nunca dá um passo maior do que aquele que a gente possa acompanhar, né? Então, algumas coisas Deus foi tirando aos poucos, mas Deus sempre requereu do ser humano retidão, justiça, inclusive dos pensamentos. E essa que é a questão, né? Porque você consegue muitas vezes maquiar as suas atitudes exteriores, mas os pensamentos que Deus conhece, Deus também se importa com eles e Deus também os julga. E aí como é que você vai escapar desse julgamento que atinge até mesmo seus pensamentos? Aí Deus vai firmar aqui, vai estabelecer essa aliança com Noé exatamente por isso, né? Que é o que a gente vai ver aqui a partir do verso 18, né, mais especificamente, é o primeiro local onde aparece a palavra aliança na Bíblia, e ele fala, né, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então você vê aqui, né, Deus dizendo que ele vai estabelecer a sua aliança, e a palavra aqui, no original, para estabelecer, não era fazer uma aliança, fazer algo do zero. Era mais ou menos no sentido de confirmar algo que já havia sido feito. As alianças que vão se seguir são sempre reafirmações daquilo que Deus já havia feito no Éden com o ser humano. A Bíblia é sempre isso, é Deus indo atrás do ser humano, Deus indo em busca do ser humano. E a atitude é sempre dele, né? A iniciativa é sempre dele. Tanto é que a aliança é dele, é a minha aliança. O ser humano é convidado a entrar nessa aliança que é de Deus. Ele tem uma parte a fazer nessa aliança? Tem, no sentido de que Noé teve que entrar na arca. Deus deu uma ordem para ele, né? Entrarás na arca, tu, tua mulher, teus filhos e tal. Mas, assim, não era no sentido de... a aliança já estava feita, já era a aliança de Deus. Era já só estava participar. Provisionada, né? Isso, era só participar. É só assim, é você não se recusar a entrar na festa. A festa já está pronta, já está tudo ali organizado. Então é isso, sabe? Deus, ele dá sempre o escape. Ele coloca guardas no jardim e a pessoa pensa, olha só, Deus não deixa o ser humano voltar. É porque não tinha mais como voltar dali. Agora, essa é a forma de voltar. Essa é a forma de voltar ao plano original de Deus, por meio dessa aliança que Deus mesmo proveu, Deus mesmo preparou. Porque, de novo, aí a gente tem que voltar pro Éden, né? Deus poderia não ter colocado aquela árvore lá, falado assim, ó, vocês vão viver num ambiente tão perfeito que vocês nunca vão conseguir pecar nem se quiserem. O que Deus está falando vocês são obrigados agora a fazer do meu jeito. Então, da mesma forma como existe uma escolha entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, agora existe uma outra escolha. Ou você entra na arca ou você fica de fora. Agora, o que não vai poder? Da mesma forma como o ser humano, ao pisar no mundo de pecado, ele agora quer voltar pro Éden, só que nas suas condições, você tem uma arca fechada no meio do mar inundando, e o ser humano fala assim, Noé, abre a porta e deixa a gente entrar. Cara, mas a questão é, você não vai entrar porque agora você vai morrer. Não vai mudar nada. Você não entrou por escolha na hora que foi dada essa escolha. Não tem como você entrar agora que tem uma arma apontada na sua cabeça. Tipo, não vai funcionar. A gente vai voltar para os mesmos problemas que a gente tinha antes, que é o da autopreservação, do egoísmo, do individualismo, né? Agora, Vanédia, o texto diz pra gente aqui no versos 8 e 9, Noé achou graça diante do Senhor. Então tá um pouco nisso que a gente está falando, né? Do conceito do provisionamento da aliança. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O texto diz aqui no verso 9 que Noé era diferenciado no meio da sociedade. Ele era... A sociedade está falando aqui de uma galera que a terra é corrompida e todo mundo tem um coração mau. Todo mundo. Mas ele fala que Noé era diferente.
que ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e Noé andava com Deus. E aí o texto começa dizendo que Noé achou graça diante do Senhor. Aí eu te pergunto, mas o nosso conceito de graça é de merecimento. Mas o capítulo 6 começa dizendo pra gente que todo mundo é mau e ninguém quer saber de Deus. Mas tem um cara que anda com Deus, aí Deus demonstra graça pra ele. Então aqui está a prova vívida e clara e nítida de que você precisa ser alguém que é justo, correto, que se diferencia da sociedade para obter algum favor de Deus. Só que aí não é mais favor, aí é meio que uma obrigação de Deus de fazer jus ao seu comprometimento. Como é que a gente entende, dentro desse contexto da aliança, essa ideia de que é graça, mas ao mesmo tempo Noé fez por onde? Você vê aqui que primeiro Deus chama Noé para essa aliança, né? Primeiro Noé acha graça diante de Deus. Então primeiro Deus dá a graça dele a Noé, e aí Noé vai e entra na arca pela graça de Deus, né? Então, de fato, Noé era justo, íntegro, porque ele não rejeitou essa graça de Deus. Deus deu a graça, ele tá bom, entrou na arca, tá bom. Então Deus provisionou tudo e Noé só fez não rejeitar. Quando você vê aqui no verso 8, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou Sem, Cã, Jafé e tal. Noé andava com Deus. Noé era uma pessoa que tinha uma questão de diferenciação entre os seus contemporâneos, mas não porque ele fosse essencialmente diferente dos seus contemporâneos. Ele era igual aos seus contemporâneos, mas ele não resistia a essa graça de Deus. Tanto é que, quando você vê aqui, essa é a história de Noé, você vê isso acontecendo assim na Bíblia, quando vai falar, por exemplo, de Jacó, e diz, essa é a história de Jacó. Quando já fala com relação aos filhos que ele teve, tudo da sua descendência, né? Então, essa é a história de Noé, no sentido de, veja quais foram os frutos na vida de Noé após ele achar graça diante de Deus. A história então, só começa depois que ele acha graça diante do Senhor. Essa é a história dele. Deus deu graça e ele frutificou a partir daí, né? Chegamos ao final aqui desse episódio da rádio, o nosso tempo aqui é mais curto, mas você pode ir lá em youtube.com/cristãoscansados para conferir a versão estendida com um pouco mais de assunto lá na nossa conversa. Corre lá e a gente se encontra na semana que vem para o próximo episódio. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/cristãoscansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.